porque ele mostra uns diagramas bem interessantes, assim, para justamente agora que a gente não está podendo montar esses circuitos de instalações e acionamentos, tá? Ele tem umas animaçãozinhas bem legal de ver, videozinhos curtos, assim, que mostram a ligação dos condutores, como é quase realmente, tá? Vou dar uma olhadinha no canal lá, bem interessante. Beleza, vamos lá. Tá, o que a gente vai abordar da disciplina, então, voltando para a eletrônica já. O que a gente vai abordar na nossa disciplina hoje, tá? A gente vai dar continuidade àquelas circuitos básicos com amplificador operacional, tá? Relembrando, na última aula a gente falou de um conversor de tensão para corrente, de corrente para tensão, onde eu tentei salientar qual que é a importância desse tipo de circuito, o que eles fazem, e mostrei algumas topologias que podem fazer essa função, tá? Que é converter um sinal de tensão para a corrente e depois desse de corrente para tensão novamente, tá? Então, foi contextualizado ali, é importante vocês lembrem um pouco disso, tá? De importância, que eles existem, por que eles são propostos, qual que é o contexto e tal. Agora eu vou começar mais uma parte da disciplina, que é a parte de comparadores, tá? Que é outra aplicação de amplificadores operacionais, onde a gente utiliza eles como comparadores. Provavelmente a gente vai gastar umas 2 ou 3 aulas aqui, antes de partir para o próximo capítulo, tá? Então vamos lá, vamos conversar de comparadores. Para falar de comparadores, eu quero voltar lá naquela estrutura que a gente tinha visto lá no início da disciplina, que era a estrutura do amplificador operacional puro, né? Lembra que o amplificador operacional é um circuito aqui dentro, cheio de transistor, badabim, badabum, e que ele tinha uma certa relação, né? Ele tem 2 entradas, que é a entrada não inversora e a entrada inversora, e tem uma saída, além das alimentações, né? Então, ele tem alimentação, ele é um elemento ativo. E a gente tinha uma certa relação entre essa tensão de saída com as entradas do teu op-op. E vocês lembram qual que é essa relação da tensão de saída com as entradas do op-op? Conseguem lembrar disso? Tem um ganho grande. Isso, tem um ganho muito grande, né? Ele tem um ganho que a gente chamava de A, e ele multiplicava a diferença das 2 tensões, que é a tensão na porta não inversora menos a tensão na porta inversora. Ele é um amplificador diferencial na entrada, então ele faz a diferença das entradas e multiplica por um ganho extremamente grande, tá? E daí a gente viu que essa funcionalidade do amplificador operacional, onde a tensão de saída é um ganho muito grande, ele não era muito útil para nós quando a gente queria um ganho bem estabelecido, como era dar um ganho de menos 10, ou um ganho de 20, enfim. Em função disso, para estabilizar esse ganho, para definir o ganho que a gente queria, a gente fez realimentação do op-op. A gente começou a fazer realimentação negativa. Então, sempre ia ter algum elemento conectando a tua saída na entrada aqui, que te faria essa realimentação negativa, ou um resistor, ou uma rede de resistores, e essa função dessa realimentação era estabelecer um ganho, uma equação de ganho para o nosso circuito, né? Ganho é a relação de saída pela entrada. Então, a gente viu algumas topologias lá, a gente viu o inversor, não inversor, enfim, somador, de instrumentação, tudo, utilizando essa ideia de realimentação negativa. Mas isso quer dizer que o teu amplificador operacional não é utilizado sem realimentação negativa? Não. Ele também é utilizado sem realimentação, tá? Que é o caso dos comparadores, que não tem realimentação negativa para estabilizar o ganho, tá? Então, agora a gente vai analisar uma estrutura, um circuito com amplificador operacional, onde tu não tem uma realimentação negativa para estabelecer o ganho. Então, a gente vai trabalhar com esse ganho gigantesco aqui, com esse ganho muito grande. E qual que é a implicação direta para esse ganho muito grande? Ele diz para nós, basicamente, que a tensão de saída, ela tem 2 posições possíveis, né? Dependendo da diferença entre as tensões de entrada, a gente tem só 2 valores possíveis para a tensão de saída, certo? E quais que são esses valores possíveis para a tensão de saída aqui? Vocês lembram disso? Nas áreas de saturação, mais SCI, menos VI. Perfeito. Se a nossa diferença das 2 entradas
for uma diferença positiva de tensão, ou seja, o VP maior que o VN, isso aqui vai dar uma diferença positiva às vezes um valor muito grande que é o ganho, daria uma tensão de saída extremamente alta. Só que a saída do teu amplificador operacional é limitada nas tensões de alimentação, tanto a tensão positiva quanto a tensão negativa, ou seja, só pode sintetizar tensões na saída do op-op que estão dentro desse range aqui, né, digamos de mais 10 até menos 10. Então, a máxima tensão que esse cara vai gerar vai ser uma tensão mais VCC, quando a diferença das duas entradas for positiva, e vai ser menos VE, quando essa diferença das tensões for negativa. Tá? Então, por exemplo, se eu fizer uma alimentação simétrica de 10 volts, lembra desses termos? Se eu fizer uma alimentação simétrica de 10 volts, significa que aqui em cima tem 10 e aqui embaixo tem menos 10. Tá? Então, a tua saída possível é 10 e menos 10. Mas se eu tiver uma tensão assimétrica de 10 e 15 volts, por exemplo, então aqui as tensões de saída é 0 e 15 volts. Tá? Então, esses são os limites que o nosso circuito vai sintetizar, vai ter de saída, certo? A saída dele vai ser 2 valores. Então, dessa forma, a gente tem basicamente um comportamento digital do op-op. Ele vai ter uma saída digital. Ou é o valor superior, ou é o valor inferior. Tá? Ou é 0 e 15, por exemplo, ou é menos 10 e 10, depende de que tu está alimentando ele, quais as tensões que tu está usando de alimentação desse op-op. Tá? Então, aqui tu consegue estabelecer um funcionamento digital desse cara. Se a diferença é positiva, a saída é nível lógico alto, né? Fazendo um paralelo lá com digitais, o nível lógico alto é a tensão de saída positiva. Se a diferença das entradas é negativa, a saída é o nível lógico baixo. Tá? Então, tu consegue estabelecer uma comparação. Se essa diferença, então a saída, né? Tu consegue definir uma comparação entre as duas entradas, tá? E como que funciona isso, mais ou menos? Como que a gente utiliza isso? Lembra disso aqui, então, a saída vai ser ou VCC ou VE, né? Ou a tensão positiva ou a negativa. E exatamente como tu tinha falado, Tim, isso aqui é trabalhando na saturação, né? Ele vai saturar, né? Lembra que é trabalhando na saturação. Certo? Que esse cara está saturado, ele não está trabalhando mais na região linear, que a gente fala, ele não está mais implementando uma equação linear, como era, por exemplo, o inversor, que era uma constante, né? Ou o não inversor, que também era uma constante, só que positivo. Né? Então, ele não está mais trabalhando nessa região linear, ele está trabalhando na região de saturação. E aí, o que que acontece disso aí? Se eu assumir esse cara, então, eu posso trabalhar com as duas entradas de tal forma a ter uma saída que identifica a diferença dessas duas entradas. Então, por exemplo, eu posso ter uma tensão constante numa das entradas aqui, por exemplo, se eu disser que eu tenho uma tensão constante, e assumir que eu tenho uma outra tensão variante aqui, tá? Uma tensão que eu quero variar, ou ela varia, ou as duas podem variar também, mas vamos assumir uma constante, tá? E daí eu posso dizer que é o seguinte, ó, eu tenho um valor constante aqui, que seria a tensão que eu estou aplicando lá no meu VN, né? Digamos que seja uma tensão de referência. Eu vou chamar de referência aqui, só para a gente explorar um pouquinho mais. Uma referência. Enquanto, lá na minha VP, por exemplo, eu posso colocar um sinal variante no tempo, um VI em função do tempo. Tá? Então, vou dizer aqui, ó, VI, tá? Esse gráfico em função do tempo. Se eu estabelecer um valor de referência numa das portas, e eu comparar com outro sinal variante no tempo, o que que a gente vai ter na saída, né? O que que a gente vai ter aqui na saída? Por exemplo, imagina que esse sinal VI, que eu vou desenhar aqui, ele tem esse formato aqui, ó. Digamos que ele seja isso aqui, tá? Então, sei lá, por exemplo, a resposta de um sensor, ou uma medida de temperatura, ou uma própria leitura analógica de uma grandeza física, certo? Ele tem esse formato aqui, é alguma coisa variando com o tempo, tá? Como que ficaria a tensão de saída desse meu circuito, né? Como que ficaria a tensão VO aqui? Para essa característica de análise aqui, se eu desenhar o VO junto aqui, como que ficaria, tá? Vamos assumir que a gente está alimentando, só para... Vamos deixar assim, depois eu ponho valores. Tá? Como é que ficaria a tensão de saída para esse caso aqui, ó? Observa que a gente tem um cruzamento entre as duas leituras aqui e aqui.
que acontece nesse cruzamento aqui? Exatamente nesses cruzamentos aqui, a gente tem que a tensão na porta positiva, na porta não inversora, é igual à tensão na porta inversora, concorda? Nesse intervalo aqui, ó, desse ponto até o segundo cruzamento, aqui a tensão roxinha é maior que a vermelha, ou seja, a tensão na porta não inversora é maior que a tensão na inversora. Então, aqui nesse intervalo, tu tem que VP é maior que VN. Certo? E nos outros dois intervalos, né, nos outros dois intervalos, a gente tem que a roxinha é menor que a vermelha, ou seja, a tensão na porta não inversora é menor que a tensão na porta inversora. Então, aqui a gente tem que VP é menor que VN, tá? Tranquilinho? Nenhum problema até aí, né? Só estamos interpretando o gráfico aqui. Se você perder aqui, me fala, tá, gente? Então, se eu desenhar aqui o VO agora para essas características, se eu botar um gráfico para o VO aqui para essas características, como é que ficaria a tensão de saída? Se a gente já tem as condições de análise, a gente sabe que VO é aquele ganho muito grande que multiplica VP menos VN. Ah, isso aqui é o amplificador operacional sem alimentação nenhuma, realimentação nenhuma. Então, eu posso redesenhar aqui, né, a minha tensão de saída em cima desse gráfico. Então, vamos assumir aqui, ó. Vamos desenhar de laranjinha. O que acontece nesse primeiro intervalo aqui, ó? No primeiro intervalo, onde a gente tem a primeira condição, que é VP menor que VN. Se VP é menor que VN, como é que ficaria a tensão de saída aqui nesse caso? Fica menos VE. Isso, né? Porque daí essa diferença aqui dá negativa, se o VP é menor que o VN, a diferença fica negativa, negativo vezes um ganho muito grande, ele satura na alimentação negativa. Então, aqui a tensão de saída seria o menos VE. Tá? E o menos VE eu vou representar aqui, ó, por exemplo, tá? Menos VE, tá? E ele fica menos VE enquanto a roxinha for menor que a vermelha, ou seja, enquanto a tensão na porta não inversora for maior que a da inversora. Então, ele vai continuar aqui até aquele cruzamento ali. Exatamente nesse cruzamento aqui, ó, as duas tensões se tornam iguais. Tá? Então, aqui a nossa tensão cai a zero, porque a diferença caiu a zero. Tá? E depois, quando a roxinha fica maior que a vermelha, tu tem que essa diferença, o VP é maior que o VN, então a diferença vai ser positiva, então um ganho muito grande vezes o positivo vai saturar o nosso op-op para cima. Eu gosto de dizer às vezes assim, para cima e para baixo, que é como a gente está representando, né? Mas ele vai saturar na tensão positiva de alimentação. Então, ele vai jogar a nossa saída para o VCC, ele é um valor positivo, eu vou desenhar aqui, ó. Então, ele vai jogar a tensão de saída lá para aquele ponto. Exatamente nesse cruzamento, o roxo fica maior que o vermelho, ou seja, VP fica maior que VN, então satura positivamente. E essa saturação vai até o próximo cruzamento, né? Enquanto o roxo for maior que o vermelho, enquanto o VP for maior que VN, está lá em cima. Certo? Está lá em cima. E nesse cruzamento, tu volta àquela condição de VP menor que VN. Então, ele volta a cortar para baixo aqui. Aqui. Tá, então, esse aqui é o teu gráfico para tensão de saída para essa característica aqui. Observa o que tu está fazendo aqui, ó. O que tu está realizando aqui. Basicamente, o que tu está fazendo, tu está comparando um valor medido, que é esse roxinho aqui, com um valor de referência, um valor fixo, que é o vermelho. Se esse valor medido é menor que a referência, a saída está para baixo. Se o valor medido é maior que a referência, a saída está em nível lógico alto. Nível lógico baixo, nível lógico alto. Tá? Não necessariamente precisa ser um valor de tensão negativo, né? Poderia ser zero, por exemplo, poderia ser uma alimentação assimétrica. Mas o que tu está fazendo aqui, ó? Tu está identificando quando que o roxo é maior que a referência. E aí, por que isso é útil? Ah, porque daí tu pode usar, por exemplo, se isso aqui é uma resposta de temperatura, que eu vou falar um pouquinho mais na frente disso, se esse roxinho aqui é uma medida de temperatura, tu tem uma referência, quando a temperatura é maior que essa referência, tu gerou um nível lógico alto, tu gerou um gatilho. E esse nível lógico alto, ele pode ligar um ventilador, ele pode mandar ligar o ar, e quando a temperatura baixar da tua referência, ele vai para o nível lógico baixo.
E aí esse nível lógico baixo serve para desligar ou para tomar uma outra decisão, tá? Então o comparador, ele vem para te comparar dois sinais elétricos, que é informação, né? Lembra que toda a nossa disciplina, ela trata de informação. Esses sinais de entrada são informações que a gente fala, né? Então essa informação aqui, por exemplo, é uma leitura de um sensor de temperatura, tá? E se tu tá lendo, tu tá comparando, tu pode comparar com uma referência. E a partir dessa comparação, tu gera uma saída digital que tá tendo essa informação. É maior ou é menor que a tua referência, tá? Entendido esse conceito até aqui? É simples o funcionamento, né? Que é só de saturar para cima ou para baixo. Mas o que eu quero que vocês entendam é por que que isso é interessante, por que que isso é útil. Beleza? Eu quero fazer um parênteses aqui antes de continuar. Que é o seguinte. Primeiro eu queria parabenizar a dona Alice pelo dia dela, que era ontem, né? Mulheres na Engenharia, se eu não me engano. Obrigada. Viu? Eu sou querido. Ah, Mas tá, vamos voltar aqui então. Então isso aqui é a ideia, é o princípio, tá, de um comparador. Tá? É basicamente tu identificar quando que um sinal é maior que o outro ou menor que o outro. E daí tu tem um sinal digital de saída que informa isso para ti, ó, é maior, ó, é menor. Tá? Beleza. E aí, como que isso aqui é útil, né? Então, um exemplo que eu estava falando antes para vocês, imagina que tu está fazendo uma medida de temperatura, semelhante ao problema que a gente estava falando ali no início, né? Que tu tem um NTC ou um PTC, que são resistores que mudam a resistência entre os seus terminais em função da temperatura. E eu já venho falando um pouco de sensor resistivo nas últimas aulas com vocês, né? A gente vai falar mais hoje. Isso aqui é um NTC, tá? Esse aqui é o símbolo do NTC. Ele, na real, ele é um semicondutor, mas ele opera dentro de uma faixa de operação como se fosse uma resistência variável. E a resistência entre esses terminais varia de acordo com a temperatura, tá? E aqui tem um gráfico de um NTC junto com um PTC, né, tá? Que é a resistência em função da temperatura. Em pontilhado é um NTC, então quando tu aumenta a temperatura, a resistência dele reduz. E em linha cheia aqui seria um PTC, que quando tu aumenta a temperatura, aumenta a resistência dele. Tá? Então, se eu trabalho com um sensor resistivo desses, né, se eu trabalho com um sensor que identifica uma temperatura, eu posso só ajeitar minha tela aqui, tá? Aí, agora sim. Se eu trabalho com um sensor desses aqui, eu posso gerar um sinal de tensão proporcional à temperatura. Tá? E daí é o exemplo que eu estava falando antes, ali em roxo, né? E daí, com esse sinal proporcional, eu posso comparar ele com uma referência e então tomar uma decisão, que daí essa saída aqui, que é uma saída digital em VCC, que é 0 ou 15, aquilo que a gente vinha falando, tu pode ligar uma saída, tu pode informar para um micro, né, um microcontrolador, tu pode ligar uma ventoinha, enfim, né, tomar decisões em função desse sinal elétrico aqui. E como que a gente converte essa variação de resistência, que é o caso do NTC, né, o que ele muda, na real, é um valor de resistor, né, isso que está representando aqui para vocês, o que muda é um valor de resistência. Eu já tinha comentado para vocês que o jeito usual de tu trabalhar com sensores resistivos, né, lembra que isso aqui é um sensor resistivo? Sensor resistivo. O que a gente tem que fazer é converter esse valor de variação de resistência aqui, por exemplo, representado pelo gráfico, né? Ele vai variar a resistência de acordo com a temperatura, numa variação de tensão. E daí a gente pode pôr essa variação de tensão para comparar aqui com um valor fixo de tensão, tá? Então, por exemplo, né, se eu pego esse sensor aqui, que é um NTC, eu posso fazer aquela nossa ligaçãozinha como se fosse um divisor de tensão, tá? Que é o que a gente vem trabalhando ali, por exemplo, a gente trabalhou lá no amplificador desculpa, dicção. No amplificador de instrumentação, a gente trabalhou um pouco essa ideia de divisor de tensão, né? Quando tu trabalha com sensores resistivos. Daí o que acontece? Isso aqui é um resistor, tem uma tensão fixa aqui de alimentação,
e tu tem 2 resistores aqui. Então, tu vai ter uma tensão aqui, que eu chamei de velinha, certo? Que essa tensão velinha é dada pelo divisor de tensão, beleza. Só que o que acontece? Esse resistor de baixo aqui é o NTC. E essa resistência aqui, peraí que tá entrando gente na sala. Aqui. Chegando gente atrasada aí, ó. E aí, o que acontece? Opa, não entrou? Ah, deu. Aqui. E daí o que acontece? Quando tu muda a temperatura, vai mudar a resistência desse elemento aqui, logo vai mudar a resistência desse carinha debaixo do nosso divisor de tensão, vai variar a velinha. Então, essa tensão aqui vai variar com a temperatura, certo? Então, isso aqui é a tensão que eu estava desenhando antes para vocês, né? Então, por exemplo, se eu botar esse velinha aqui lá no nosso VP, ó, certo? O velinha aqui, ó, ele vai estar ligado lá no VP, tu vai ter uma coisa assim, aumentou a temperatura, o velinha vai aumentar, diminuiu a temperatura, o velinha vai diminuir. Basicamente nesse sentido, tá? E daí, se essa tensão aqui está variando, a tensão nesse pino está variando, eu posso botar aqui uma tensão constante, que seria nosso valor de referência. E daí o amplificador operacional configurado como comparador, que é o que a gente viu no slide anterior, a gente pode ter aqui na saída uma comparação, um valor digital, dizendo quando que a temperatura é maior e quando que a temperatura é menor que a minha temperatura de referência, tá? Então, essa é basicamente como que é utilizado esse amplificador como um comparador, tá? Ô, prof, o NTC, quanto maior a temperatura, menor a resistência, né? Isso, aumenta a temperatura, diminui a resistência. N vem de negativo, né? Coeficiente de temperatura negativo, isso que significa NTC, tá? Então, aumenta a temperatura, diminui a resistência do NTC. Tá? Então, se aumenta a temperatura, diminui a resistência. Se aumentou a temperatura, diminui a resistência. Se diminui a resistência, diminui velinha. Tá? Então, diminui velinha. Então, por exemplo, aqui, quando essa velinha aumentou, significa que ficou mais frio, basicamente. Tá? Aqui significa que está mais frio do que aqui. Mas tu pode usar, por exemplo, um PTC. Ou simplesmente inverter esses 2 resistores de posição. Botar o NTC em cima e o resistor fixo embaixo. E daí essa lógica aqui muda. Consegue enxergar isso? Se eu botar o NTC em cima do meu divisor, quando diminuir o NTC, aumenta o velinho. Tá? Mas essa configuração de entrada é bem parecida com a questão do trabalho surpresa, né? Exato. Do trabalho surpresa. Exato, foi dali que eu peguei basicamente a ideia de trazer esse exemplo aqui para mostrar para vocês, tá? Que é com o NTC embaixo, mas também tu pode pôr o NTC em cima. Ou tu pode trabalhar com PTC embaixo ou em cima. Daí vai da tua configuração, né? Da tua lógica de trabalhar. Como tu quiser programar, digamos assim, né? Porque não é uma programação, é uma polarização, mas tudo bem. Eu quero expandir um pouquinho mais essa ideia, só que em outra aplicação, tá? Onde a gente vai ter uma identificação de uma grandeza e vai tomar uma decisão. Tá? No caso aqui, eu quero construir com vocês o que seria uma relé fotoelétrica por um poste de iluminação. Tá? O que seria uma relé fotoelétrica por um poste de iluminação? Onde tu está interessado em ligar essa luminária, uma lâmpada, né? Onde tu está interessado em ligar a lâmpada em função da luminosidade ambiente. Quando for noite, eu quero que ligue, quando for dia, eu quero que desligue. Tá? Como que é feito isso, basicamente? Se tu faz à mão, né? Como que tu controla? É tu que viu que anoiteceu, foi lá e ligou teu interruptor, fechou o interruptor, tu ligou a tua lâmpada, certo? A base é isso aqui, a instalação elétrica, digamos assim, né? Vocês que já fizeram instalações aí podem dizer melhor que eu. Então, o interruptor aqui é controlado, né? Quem fecha e quem abre o interruptor aqui é tu, com esse tipo de interruptor. O que é a proposta? É tu não usar um interruptor desses, mas usar um interruptor que tu consiga controlar com um nível lógico. Porque a gente viu que a saída do nosso op-op é um nível lógico. Tá? E como que a gente faz isso? Uma proposta é... Vocês podem me dizer, vocês saberiam como fazer? Sim, não? Em vez de usar... Um LDR? Tá, o LDR consegue fechar esse interruptor aqui? Eu estou perguntando aqui, ó, o LDR, ok, vamos usar. Perfeito, vamos usar ele.
Mas como que eu faria o comando aqui da parte de potência, digamos assim, né? Para Mas, poder... Fale. mas é que não existe um interruptor físico assim, né? É outro desenho, né? Igual esse aqui, tu diz? É, é o Isso, teria que usar o outro tipo de interruptor aqui, né? O Outra relé. forma. Quem falou? Messias, gemeu, hein? O relé, mano. Relé, perfeito, relé, tá? Conhecem relé? Já trabalharam com relé? Tá? Essa sim, que é a ideia. Aí, perfeito. Então, em vez de tu usar um interruptor físico comum que nem esse, vamos usar uma relé. Porque uma relé, basicamente, é um interruptor controlado por um nível lógico, tá? Uma relé, ela é uma bobina, e o núcleo dessa bobina, ela se movimenta, e conforme movimenta o núcleo dessa bobina, tu fecha um contato ou tu abre um contato. Então, tu alimenta ela, tu manda para ela um sinal de comando, um sinal lógico aqui, um sinal de baixa tensão, que vai fechar ou abrir essa bobina, né, alimentar ou não alimentar essa bobina, melhor dizendo, certo? E essa bobina tem um núcleo que se movimenta, e conforme esse núcleo se movimenta, ele comuta um interruptor, tá? E daí esse interruptor aqui vira uma relézinha. Então, o que tu tem aqui é um interruptorzinho, só que quem comanda esse interruptor é uma bobina. Tu fez um, Messias? Fiz, aham. Ah, Só então, que o então, circuito eu peguei na internet. não, então tu termina a aula, hein? Vou sair aqui para Não, tomar um café. eu peguei o circuito na internet. Ah, Só que não, daí eu mas usava um transistor também e um diodo isso. na entrada do 12 volts do relé. Perfeito, perfeito. Então vamos falar sobre isso aí E um agora. resistor também, de 100K. Mas a gente olha depois qual que é a diferença. Então, essa aqui é uma relé. Então, se vocês manjam já, tá? Relézinha, como é que a gente representa essa relé, né? Aqui tem a representação esquemática do que seria o interruptor aqui do lado, né? Para trocar essa representação do interruptor, a relézinha a gente representa dessa forma aqui, tá? Onde esse bloquinho aqui, ó, é basicamente a bobina da relé, tá? Esse desenho aqui é uma representação da bobina da relé. E essa representação é a mesma que usa para contatora também, certo? Às vezes, contatoras levam o nome de K. Então, por exemplo, contatora 1, K1, K2, depende o que tu está ligando. Contatora usa para ligar motores, tá? Aqui a nossa carga não é um motor, é uma lâmpada. Claro, não é só para motores que tu liga o contator, prof. mas enfim, fale. Mas, tipo assim, relé também não vai servir para proteção? Para proteção? Ah, É. não, sim, tem tipos de relé, tá? Relé de sobrecarga, relé de sobretensão, existem esses tipos de relé, que ela é um contato, só que quem aciona a bobina desse contato, o sinalzinho que tu vai mandar aqui para acionar a bobina, é um sensor, que está medindo a temperatura, ou que está medindo a tensão, e daí existem essas relés de sobretensão, sobrecarga, enfim, certo? Mas é a Não, mesma coisa. mas se dá, por exemplo, que nem no caso do Messias, se dá algum problema, por exemplo, sei lá, sobre tensão, alguma coisa assim, essa relé não vai servir para proteção. Não, não. Existem relés para proteção e relés de manobra, que são que nem essas aqui, Ah, tá? bom. Só que essa aqui ainda, essa que eu trouxe imagem aqui para vocês, são relés pequenininhas, tá? Relé que a gente usa em eletrônica, para comutar uma carga bem pequena. Essa aqui específica, eu não sei, deixa eu ver se tem a corrente dela. Ó, essa aqui, ela assume uma carga de até 10 amperes. Então, ela comuta cargas de até 10 amperes aqui, ó. Né? Então, se essa nossa lâmpada vai drenar mais que 10 amperes, putz, não dá, certo? Então, para motores que tu precisa ser mais robusto, daí são relés maiores, tá? Contatoras maiores. E essas relés de proteção são relés específicas para proteção, tá? E daí esse aqui é o desenho, tá? Quando tu vê isso aqui, basicamente essa é o que significa isso aqui, que isso aqui é uma bobina de uma relé, e essa relé tem contatos, tá? Ela tem contatos chamados normalmente abertos, normalmente fechados, tá? Que é aqueles que quando tu aciona o NF, que é o normalmente fechado, ele vai abrir, e aquele que estava aberto vai fechar, tá? O NA fecha e o NF abre. Quando tu energiza a bobina, né? Energizar a bobina é aplicar um sinal aqui, que é de baixa tensão, que é CC, para comutar. Às vezes, esses contatos ainda levam os nomes de
A1, A0, tá? Depende bastante, mas quando tu enxergar isso aqui, ó, são os contatos de comando da bobina. No nosso caso aqui, desculpa, no nosso caso aqui são terminais físicos aqui dessa bobina, mas em contatoras grandes, em relés grandes, para comutar, eles são maiores daí, né? Tá no enunciado lá. Isso aí vocês vão ver, eu acho que em automação, quem sabe, tá? Ou na parte de acionamento de motores também, quem sabe. Beleza? Mas a ideia aqui que eu quero chamar a atenção é a seguinte: tu vai trocar um interruptor que tu aciona mecanicamente pelo teu dedo por um interruptor que tu aciona através de um sinal de baixa tensão de comando. Então, esse sinalzinho que eu identifiquei aqui, ó, é um sinal CC de baixa amplitude, com baixa energia envolvido, tá? Que é um sinal de comando, um sinal digital. E ele vai acionar, manobrar esse interruptor que vai controlar lá se liga ou não tua lâmpada, tá? Então, essa é a ideia, tu substituir o interruptor físico lá por um, que era com o dedo, por uma relézinha. Top, se usa uma relé, show de bola, ela vai comutar a tua lâmpada. Agora o que a gente precisa fazer é gerar esse sinalzinho aqui que vai mandar fechar ou abrir a tua relé, tá? Na real, eu deixei mais um videozinho aqui, ó, que fala sobre como que funciona a relé. Ele mostra por dentro como é que é a relé e tal, né? Como é que faz essa comutação, tá? Como é que é a bobina, enfim. Ô, prof, eu ainda tô intrigada, Vale. porque, tipo, pra mim, eu não sei, é que essas coisas eu vi mais no técnico. Mas para mim o relé era para proteção e para atuação e desatuação era contator. Uhum. Não, é Mas só... é Hã? mais para um sistema tipo maior? Isso, é que lá, quando tu fala na parte de acionamentos elétricos, que envolve relés de proteção e contatoras, tu dá esse nome, né? Daí tu tem lá, por exemplo, né? Tu tem o circuito de acionamento, né? Que tu tem relés de proteção, daí não sei o que que tem a bobininha de acionamento, até chegar no motor, né? E daí tu faz isso aqui para Uhum. cada fase e tal. Tu separa lá, eles dão a nomenclatura de relés para a parte de proteção só. Mas a relé, ela é um interruptor, certo? Só que a relé de proteção, quem aciona o interruptor, quem aciona a bobina da relé de proteção, é um sensor específico. A contatora, quem aciona a bobina, fisicamente elas são muito parecidas, é a bobina e o interruptor, tá? A contatora já não, a contatora quem aciona é o teu sinal de comando, que daí vem de um temporizador, vem de um CLP, né? No nosso caso aqui vai vir do nosso circuito com a PIOP, tá? Mas é só a questão de nome, que lá eles chamam de relé a parte de proteção, tá? Mas tanto faz, a relé aqui a gente pode, para não chamar isso aqui de contatora, porque ela não é uma contatora, certo? Ela é uma relézinha. Relé e contatora são basicamente iguais, só o que muda é quem aciona ela. Se ela foi feita para proteger ou se ela foi feita para fazer manobra, tá? Não sei se deu para Acho, esclarecer. acho que eu entendi. Nesse caso, ela é menor escala dela, serve para acionar mesmo. Não Isso, é para acionar. Pra acionar. A gente não tem relé de proteção para baixa potência, geralmente, tá? Tu pode construir uma de proteção, mas dificilmente. Porque a proteção nesses circuitos de baixa potência é um fusível, é um varistor, tá? São eles que são dispositivos semicondutores que vão proteger. Tu não tem que manobrar uma corrente muito grande para proteger. Então é um pouquinho diferente o sistema de proteção. Mas quando tu sobe de energia, assim, né, de corrente, daí tem essa diferenciação, que geralmente relé é para proteção e contatoras é para manobra. Tá, vamos lá, isso aqui é uma relézinha, tá? Então, para nós aqui, Tim, é como se fosse uma contatora, tá? Chamando de relé, mas é como se fosse uma contatora lá no circuito de acionamento de motor. Aí ele está fazendo o papel de acionar a nossa carga e não de proteger. Beleza, então é isso aqui. Basicamente o que a gente tem que fazer agora, então, é sintetizar esse sinal aqui, ó, que vai acionar a nossa relé ou não. Tá? A gente tem que sintetizar esse sinal de tensão em função se é dia ou se é noite. Tá? Daí a gente tem que alimentar ou não a bobina da contatora, da relé, para acionar ou não a nossa carga, a nossa lâmpada. Tá? E aí, pegando essa estrutura, o circuitinho
para a gente acionar essa bobina, um circuito muito típico é esse aqui, tá? Onde, lembra que esse quadradinho aqui é a bobina da relé, tá? Então, aqui, por exemplo, a tensão aplicada aqui, ó, esse V é a tensão que a gente tem aplicada aqui, ó, nos terminais da bobina dessa relé, tá? Então, essa tensãozinha aqui, ó, que a gente aplica, pode ser uma tensão bem baixa, 5, 10, 15 volts, depende da relé que tu vai usar, ok? Então, tu aciona ela, geralmente, através de um transistor, tá? Como é que funciona isso aqui, ó, gente? Quando esse transistor está fechado, lembra, aqui o transistor está operando como chave, diferente do que a gente via lá em dispositivos 2, que lá ele trabalhava como amplificador. Aqui ele está trabalhando como chave. Então, quando ele está fechado, quando essa chave aqui está fechada, tu está energizando a bobina, ela comuta a nossa saída da nossa relé. E daí ligou a lâmpada lá, todo mundo está feliz, ok? Mas quando esse transistor está aberto, quando ele está aberto, tu não tem corrente fluindo na bobina, não existe corrente fluindo na bobina, então essa bobina está desenergizada, então o contato está na posição aberta. Se a gente usar o NA, né, existe o NF também, mas enfim, ele está na posição aberta. Se está na posição aberta, a lâmpada está desligada, ok. Tá? Então basicamente é essa. Quando o transistor está fechado, energiza a bobina, liga a lâmpada. Quando o transistor está aberto, desenergiza a bobina, o interruptor está aberto, ok? E como que a gente fecha esse transistor aqui? Como que a gente fecha ou abre esse transistor? Através de um sinal de tensão que a gente aplica aqui na base desse cara. Quando eu aplicar um sinalzinho de tensão na base, vai gerar a corrente que vai abrir ou fechar esse meu transistor, tá? E esse sinal aqui que é o que a gente tem que gerar, ó. Não sei se vocês estão acompanhando meu raciocínio, tá? Eu estou tentando explicar as partes antes de mostrar o circuito inteiro. Eu quero gerar isso aqui, ó. Quando for dia, eu quero que não tenha sinal na saída, para essa contatora não fechar, para essa bobina não fechar, ou seja, para não ligar a lâmpada, e quando for noite eu quero que tenha esse sinal, porque daí vai fechar o transistor, vai energizar a bobina, vai fechar o nosso contato e vai ligar a lâmpada. Tá? Então essa é a ideia. Então eu preciso do carinha que coloque esse sinal aqui, ó, em função de dia e em função de noite. Tá? Daí, qual é que é o circuitinho que a gente tem que pôr aqui para fazer isso? Tá? Então, o que a gente quer fazer? Ó, observa o que a gente precisa. Precisa de um sinal digital, que identifique quando é dia e quando é noite. Isso que a gente precisa, de um sinalzinho digital que identifique quando é dia e quando é noite. E aí vem o que tu falou antes, menina Alice, que para identificar esse circuito aqui, ele tem que saber ler quando é dia e quando é noite. Para eu identificar isso, eu tenho que usar um sensor. E um sensor que eu posso usar é o sensor de luminosidade, que a gente já vinha conversando antes, certo? Que é o LDR. Esse sensor de luminosidade, ele tem uma resistência em função da luminosidade, certo? Quando é escuro, a resistência dele é muito alta, na ordem dos mega-ohms, e quando é dia, quando é claro, a resistência dele é muito baixa, na ordem de dezenas de ohms. Tá? Então, tu tem um resistor que varia a resistência dele em função da luminosidade onde ele está inserido. Se a luminosidade nele é muito baixa, ele tem uma resistência entre os terminais dele muito alta. Se ele está num lugar muito claro, a resistência entre os terminais é uma resistência muito baixa. Ok? Então, a gente tem que usar... Ok? Professor, quando a resistência é alta, a tensão aumenta ou diminui? Depende. Depende como que tu vai ligar. Tu tem uma resistência, tá? Então, assim, ó, esse aqui é o símbolo do LDR, tá? Pode ser esses símbolos aí. E daí, isso que tu falou agora, Messias, depende. Imagina, se eu pegar e fizer, eu posso fazer um circuito assim, ó. O que a gente precisa fazer foi aquela conversa que eu tive lá no NTC, né? A gente precisa transformar essa variação de resistência numa variação de tensão, porque os nossos circuitos leem tensão, certo? Então, depende. Sim. Por exemplo, imagina, se eu botar o LDR aqui em cima, ó. Se eu fizer um divisor de tensão e botar o LDR aqui em cima, a nossa tensão de leitura é essa tensão no ponto médio, que é o nosso velhinho que nós vinha conversando. O que acontece se eu botar o LDR em cima? Quando aumenta a luminosidade, diminui a resistência do LDR, concorda? Se diminuir a resistência do LDR, diminui essa resistência de cima.
Se diminui essa resistência de cima, aumenta a tensão no nó. Então, aumenta V', tá? Se eu fizer essa configuração. Mas, se eu vier aqui e trocar e fizer essa outra configuração aqui, ó, eu colocar o LDR embaixo. E vamos assumir a mesma variação. O LDR está aqui embaixo agora, ó, e o V' está aqui, ó. Vou chamar o V duas linhas agora, sei lá, só para diferenciar. Se eu aumento a luminosidade, diminui a resistência, tá? Resistência do LDR, desse carinha aqui. Se diminui a resistência de baixo, diminui o V'. Então, tu pode ter respostas diferentes, ó, aumenta o lux nos dois, aumenta a luminosidade nos dois. Dependendo, ó, se tu botou em cima, a tensão vai aumentar, se tu botou embaixo, a tensão vai diminuir. Tá? Depende aonde que tu vai colocar esse LDR, no teu divisor de tensão. Beleza. Top. É o princípio do divisor de tensão lá, do divisor resistivo, tá bom? Aqui nesse caso específico, de novo, eu deixei ele embaixo, só porque foi o que a gente usou no NTC lá, tá? Deixa eu botar aqui do ladinho, ó. Aumenta lux, diminui resistência do LDR, logo diminui V'. Só porque a gente tinha usado lá no NTC embaixo, eu deixei ele embaixo, mas poderia deixar ele em cima. Mas a questão é que tu pode converter essa variação de resistência no valor dessa tensão aqui, tá? E isso aqui agora o que tu tem? Assumindo a variação de resistência do LDR, tu tem um valor de tensão aqui que é proporcional à variação de luz. Então tu tem um valor de tensão que vai variar de acordo com a iluminação do ambiente. Bom, agora a gente vai lá, volta lá para aquela característica inicial que nós tinha dito. O que a gente tem? Pô, agora eu posso desenhar um gráfico onde a gente tem a tensão, sei lá, vou chamar de VA só para diferenciar dos V' e duas linhas ali, né? Só para ficar diferente. A gente tem uma tensão aqui que vai variar, digamos, em função do tempo. Quando tu tem luminosidade baixa, essa tensão é baixa. Quando tem luminosidade alta, ela é alta, tá? Coisa assim. Ok? E aí, o que a gente quer fazer? A gente quer identificar quando que é claro e quando que é escuro, para poder ligar ou desligar a nossa relé. Isso que a gente quer fazer, que é identificar quando que é claro e quando é escuro. Ou seja, se essa tensão aqui é proporcional à iluminação, é proporcional à luz, eu quero saber quando que isso aqui é claro e quando que isso aqui é escuro. E o que eu faço, então? Comparo esse valor aí um valor de referência, que diz para nós, quando for menor que isso, é escuro, quando for maior que isso, é claro. Então, é basicamente uma comparação entre um valor de referência de tensão com um valor de tensão variante que varia de acordo com a luminosidade. Tá? Deu fazer o link com aqueles primeiros slides lá? Mais ou menos. Então, a gente tem isso aí, tá? A gente tem um valor variante no tempo, que varia de acordo com a luminosidade, e a gente quer identificar quando que esse valor identifica claro e quando que ele identifica escuro. E para fazer isso, a gente compara com o valor de referência. Tá? Então, o nosso circuitinho aqui no meio do caminho vai ser um circuitinho comparador, que vai comparar a nossa tensão aqui, que eu estava chamando de VA, que vai comparar esse VA com um valor de referência. Quando esse VA for maior que um valor de referência, eu quero que daí eu vou identificar o claro, quero que desligue. Quando for ao contrário, eu quero que ligue a saída. E como que eu vou sintetizar esse valor de referência? Lembra que eu tenho que colocar uma tensão de referência numa das portas, tá? E como é que tu faz isso? É exatamente do jeito que está no problema de vocês lá. É através de um outro divisor de tensão, onde tu vai ter uma tensão contínua aqui nesse ponto, onde essa tensão aqui não depende da luminosidade. Quem varia com a luminosidade é o teu VA aqui, ó. Essa tensão aqui não vai variar com a luminosidade, é um valor fixo. É um valor que eu posso assumir de referência. Tá certo? E aí o que eu faço? Eu comparo esses dois valores. Certo?
através do circuitinho comparador que a gente acabou de falar. Então, olha aqui, ó, aquilo que eu estava falando com vocês, ó, a tensão nesse ponto aqui, que é a nossa tensão VA, ela vai variar de acordo com a luminosidade. A tensão nesse ponto aqui, ó, se tu olhar, é um divisor de tensão puro, com 2 resistores fixos. Então, essa aqui não varia. Então, essa aqui é a nossa referência. Essa aqui é a nossa referência. E daí, o que acontece? VA vai variar de acordo com a luminosidade. Quando o VA for maior que a referência, liga a minha saída do up-op. Ou seja, ele vai estar em nível lógico alto. Quando ele estiver em nível lógico alto, ele bota uma corrente na base desse transistor, esse transistor fecha, ou seja, energizou a bobina, comutou a nossa relé, ligou a lâmpada. Certo? Entendem mais ou menos isso? Deixa eu desenhar aqui, ó, um gráfico de VA, então. Só para ver se fica mais claro. VA. Ok? Em função do tempo. Em função do tempo. Então, digamos que aqui está escuro. Aqui está escuro. Ou melhor, tá, vamos fazer diferente. Vamos dizer assim, ó. Quando... mouse, vai lá. Vamos olhar para o meu LDR, né? Quando aumenta a luminosidade, diminui o valor do meu resistor do LDR, né? Esse aqui é o nosso LDR. Se diminui o valor do resistor de baixo, o que acontece com o VA? Ele diminui junto. Tá? Enxergam isso? Que é o comportamento dele. Diminuindo a resistência aqui, vai diminuir a tensão VA. Então, o que acontece na real? Vamos botar assim, ó, noite, dia e depois noite de novo. Na noite, tu tem baixa luminosidade, então tu tem um alto resistor, então tu tem alto VA. Então ele vai fazer isso aqui, ó, conforme vai amanhecendo... Para nós que é dia e que é noite. Eu caí? A Ana, tu picou. Vocês tinham visto eu falar isso aqui embaixo? A minha internet travou. Ali na Não, parte que o senhor começou a explicar que vai amanhecendo, na parte do vai aqui amanhecer. em cima. É. Tá. Então, olha aqui, ó, só que eu coloquei ali no nosso gráfico para separar mais ou menos temporalmente, né? Noite, dia e depois anoitece de novo. Então, de noite, o que a gente tem? Baixa iluminação. Se tem baixa iluminação, né, se tem baixa iluminação, tu tem um alto valor de resistor LDR, ou seja, a tensão nesse nó aqui é bem grande. Então, de noite, o LDR tem um valor grande, ou seja, a tensão nesse nó vai ser uma tensão grande, vai estar lá em cima. E conforme amanhece, vai amanhecendo, daí vai aumentando a luminosidade, logo vai diminuindo o resistor da LDR, logo vai diminuindo essa tensão. Então, conforme vai amanhecendo, essa tensão vai caindo, vai caindo, vai caindo, e conforme vai anoitecendo depois de novo, ela vai subindo. Então, a gente tem esse comportamento de VA no teu dia, beleza? Então, a gente estabelece aqui, por exemplo, um valor de referência, que seria o valor do VA na hora que tu quer que a lâmpada desligue e na hora que tu quer que ela ligue. Certo? Então, qual é que é o valor do VA? Ah, sei lá, tu vai lá e mede o valor do VA às 6 horas da tarde, ou às 7 horas, enfim, a luminosidade que tu acha que é a luminosidade de referência. E daí tu estabelece, bom, eu quero esse VRF aqui de comparação, tá? E daí o que acontece agora? Tu tem um valor de VRF estabelecido e tu tem o VA variante. Então, aqui está o VRF, aqui está o teu VA, beleza? E daí lembra lá do funcionamento do up-op agora, ó. O VA é a tensão VP. E o VRF é a tensão VN. Quando VP maior que VN, quando VP maior que VN, a saída do amplificador operacional satura para cima. Lembra, né? Porque a diferença dos dois da negativa, da positiva, VP maior que VN, então a diferença da positiva, eu não tenho realimentação, então o ganho é infinito, mas ele não vai gerar tensão infinita, ele vai gerar tensão de alimentação. Então, nesse carinha aqui, ó, VA é maior que VN.
certo? Meu desenho tá certo. Vamos indo, vamos ver se eu fiz certo esse exemplo de vocês. Meu VA é maior que o VN, meu VP é maior que o VN, então a tensão vai estar em alta. A tensão vai estar em alta, VCC. Até esse ponto aqui, na real eu vou desenhar aqui que fica melhor. Aqui vai estar a minha tensão de saída do OPIOP. Tensão de saída do OPIOP. Deixa eu desenhar aqui. VO. Se VP é maior que VN, está em alta. Nesse ponto aqui, VP fica menor que o VREF. Então, ele corta para baixo. Tá? Digamos que aqui seja o VCC e aqui seja o nosso VE em zero. Tá? Enquanto a tensão VP, que é a tensão VA proporcional à luminosidade, é menor que a minha referência, ele fica aqui embaixo. Até o momento em que a minha tensão, que é proporcional à luminosidade, aumentou. Nesse instante aqui, ele volta para cima. Beleza? E daí o que acontece nisso aqui, ó? De noite, a minha saída está em alta, e de dia a minha saída está em baixa. Tá? Deixa eu botar aqui, ó. Noite, dia. E de noite, tu tá fechando o transistor, porque tu tá alimentando o teu transistor com nível lógico alto. De noite, tu tá alimentando ele com nível lógico alto, então ele tá fechando a bobina. Logo, ele tá fechando o contato, logo, ele tá ligando a lampadinha. E de dia, bom, de dia a saída do OPIOP é nível lógico baixo. Então, não tem corrente de dia, o transistor abre de dia, não energiza a bobina, não fecha esse interruptor, a lâmpada desliga. Tá certo? Entenderam esse funcionamento? Eu acho que eu me confundi aqui no meio, mas... Não sei se vocês entenderam. Professor, mas para isso ocorrer, eu teria que... No amplificador operacional, teria que ter uma fonte assimétrica. Uma fonte assimétrica. Ou pode ser uma simétrica também, tá? Só que daí, em vez de garantir em zero aqui, como eu coloquei, ó, ele ia para uma tensão negativa, tá? Daí não ia ter corrente de qualquer forma na base desse transistor. Não teria? Não teria. Não teria corrente, porque daí tu estaria forçando corrente reversa nele. Ah, tá. Certo? Beleza. Tá? Então, assim, beleza, isso que tu falou aí, eu vou até colocar aqui, ó. Assumindo alimentação assimétrica. Assimétrica, eu vou botar assim, ó, mais VCC e 0 volts, tá? Por exemplo, a gente poderia alimentar aqui, ó, pela própria tensão que tu tá usando nos divisores, ó. Tu poderia puxar de lá um pino na alimentação do OPIOP e aqui do 0 também aqui na alimentação do OPIOP, tá? Poderia fazer assim já. Usa a mesma fonte para tudo. Por exemplo, uma fonte de 9 volts, que é o carregador de um telefone. Tu poderia usar um carregador de telefone para alimentar toda a torre elétrica. Tá? E aqui seria os 9 volts também daí. Tá bom? Então, tu poderia construir teu circuitinho assim. Tá? Então, resumindo aqui, ó. O que a gente tinha? Trocar o interruptor que era com dedo por uma relé. Tá aqui. Eu preciso energizar a bobina da relé, em função do meu nível lógico. Como é que eu faço isso? Boto um transistorzinho em série com ela aqui, com a bobina. Quando esse transistor fechar, energiza a bobina, liga a lâmpada. Beleza. Como é que eu faço o circuito que identifica a iluminação? Uso um LDR. Posso botar ele embaixo, posso botar ele em cima, vai mudar a lógica, né? Vai mudar os pinos aqui, mas vai continuar a mesma ideia. Conforme muda a iluminação, muda esse resistor. Logo, muda o valor dessa tensão. E a gente desenhou aqui como que ficaria a tensão em função da luminosidade. E daí a gente definiu um valor de comparação, certo? Lembra que ele está operando como comparador, sem realimentação. Então, a saída é nível lógico alto e baixo. Eu quero que o nível lógico seja alto quando for dia, que é para fechar esse transistor. Então, a gente fez essa configuração aqui para que isso acontecesse. Por exemplo, Messias e gurizada, que se eu tivesse trocado aqui, ó, falei Messias porque a gente tinha comentado antes, né, de trocar. Se eu botar o LDR em cima, ó, trocar os dois, muda a lógica, né? Muda a lógica que a gente escreveu aqui embaixo, ó. Então, se muda essa lógica, em vez dela fazer esse gráfico descendo de dia, ela aumentaria de dia, né? Ficaria ele espelhado, ele ficaria invertido aqui. E daí a única coisa que tu teria que fazer é mudar os pinos de entrada do OPIOP, ó. Em vez de eu ligar o VP no VA, eu ia ligar o VP aqui na referência, e o VN lá no VA. Se eu botasse o LDR em cima, porque daí muda a lógica, certo? De quem tu está comparando com quem.
que mais aqui? Eu acho que aqui é isso, tá? O que a gente fez? A gente construiu o comparadorzinho aqui, que identificou quando que a tensão proporcional à luminosidade é maior ou menor que um valor de referência de tensão. Tá? Através dessa identificação, através dessa comparação, a gente tem o acionamento da nossa bobina da relé. Tá? Antes de continuar, eu só quero salientar, porque tu tinha falado do diodo, né, meu? O diodo, geralmente, ele vai Sim. aqui, ó. Eu não botei o diodo aqui para não complicar, tá? Mas para relés funcionarem, a gente precisa colocar um diodo aqui assim, ó. Para funcionar bem, né? Não para funcionar, mas para funcionar bem. A gente precisa colocar um diodo aqui, ó. Esse aqui é um diodo de roda livre, que a gente chama às vezes, tá? Pensa aqui comigo. Esse 9 volts está sendo aplicado aqui, né? Está sendo Sim. aplicado aqui. Esse diodo não conduz, tá, pessoal? Não conduz. Né? Nesse sentido, ele não conduz. Se ele não está conduzindo, por que ele está ali, então? Alguém sabe me dizer por que esse diodo está ali? Não tem característica indutiva no circuito? Perfeito. É bem isso aí. É bem isso aí. Não preciso falar mais nada. Todo mundo entendeu? Explica aí, Ana. Para queimar energia, né? Isso, show de bola. Ó. O que acontece? Quando essa bobina está conduzindo, ele é um indutor, essa bobina é um indutorzinho. Tá? É um fio enrolado com um núcleo ferromagnético. Quando essa bobina está conduzindo, imagina que esse transistor está fechado, é de noite, esse transistor está fechado, ele está conduzindo uma corrente. Certo? É uma corrente pequena, mas é uma corrente. E se está conduzindo uma corrente numa bobina, essa bobina está acumulando energia nela, no núcleo dela. Ela está acumulando energia. E quando tu abre o transistor, quando esse transistor vem aqui e abre, essa corrente que estava fluindo no teu indutor, ela não cessa instantaneamente, porque esse indutor está carregado, tem energia dentro dele. E daí, se ele não cessa instantaneamente, esse indutor vai forçar o que der para conduzir essa corrente. E daí, o que acontece? Como tem esse diodo aqui circulando, tem um caminho, não tem mais caminho para baixo, ó, não tem caminho na tua chave, porque a chave abriu. Mas tem o diodo que ele aceita a corrente circular nesse sentido. Então, o indutor, ele força a corrente nesse nó, porque ela estava indo para esse nó. Não tem como ir para baixo. Tem outro caminho? Tem, ó, o diodo aceita. E daí o diodo circula essa corrente até queimar toda a energia que estava armazenada no teu núcleo, na tua bobina. E daí ele queima essa energia. Se não tem esse diodo aqui, a energia que estava acumulada lá, ó, se não tem esse cara aqui, tinha uma corrente. Tu abriu, o indutor quer, não, tem que ir para esse nó. Não tem para onde ir para outro lado, só tem para cá. Então ele vai forçar uma tensão alta aqui para tentar enfiar essa corrente. E esse pico de tensão que aparece nesse nó aqui, ó, porque não tem para onde a energia fluir, pode danificar o teu circuito, pode gerar muita ruideira, interferência, certo? Se for uma tensão muito alta mesmo, pode queimar teu transistor, certo? Então, para não ter esses surtos de tensão em bobinas, a gente usa um diodo em antiparalelo, que a gente fala, ou diodo de roda livre, que ele está aqui para queimar energia. Tá? É bem isso aí. Mas eu não botei aqui, tá? Mas como tinha falado antes, eu achei pertinente comentar. Então esse é o nosso circuito, tá bom? Esse é o circuitinho comparador aqui. Eu fiz uma simulação para mostrar isso para vocês, tá bom? O nosso querido Faustas. Deixa eu abrir aqui. Esse cara aqui. Tá. Olha o que a gente tem aqui, ó. Esse resistor de baixo aqui é um potenciômetro, tá? Que ele está imitando o que seria o nosso LDR. É uma resistência variável, eu botei aqui um potenciômetro. E aqui do lado eu controlo o valor da resistência dele, ó. Tá bom? Controlo o valor da resistência dele. O que a gente tem aqui, ó? O comparador, a resistor de base para o nosso transistor e a bobina do transistor, ó, da relé. Quando eu energizo essa bobina, meu contato aqui, ó, para vocês verem, ó, tá aberto agora, né? Quando eu energizar a bobina, esse contato fecha aqui para a rede, ligando uma lâmpada, tá? Isso aqui é uma lâmpada e aqui é a rede elétrica. Que é a nossa tensão VCC alimentando o ramo do LDR e o ramo de tensão fixa.
Deixa eu continuar simulando aqui, ó. Então, olha o que que a gente tem aqui, ó. A resistência está um valor bem baixinho da resistência, ó. Um valor bem baixinho da resistência, pode deixar bem pequenininho. O que que significa uma resistência de LDR bem pequenininha? Significa que nós estamos de dia, porque no claro, o LDR tem uma resistência muito baixa. Eu tinha separado o datasheet do LDR para mostrar para vocês, mas não mostrei, dormi nas palhas, tá? Mas a gente mostrou ali o gráfico do LDR, né? Deixa eu mostrar aqui, ó. Isso aqui é um datasheet da LDR, tá? É um datasheet, tem todas as informações, beleza, qual que é os valores típicos, mas o que eu queria mostrar era isso aqui, ó. O gráfico da resistência em função da luminosidade. Ali a gente está com uma resistência bem pequenininha, ó, ou seja, a gente está numa luminosidade muito alta, a gente está de dia, a gente está no claro, beleza? Depois o que que eu vou fazer? Eu vou aumentar aquela resistência para simular que a gente foi para de noite, ó. Luminosidade muito baixinha de noite, tá? Isso que eu vou fazer. Esse gráfico aqui está um pouquinho diferente do que eu tinha mostrado para vocês, porque ele está em escala logarítmica embaixo, ó, então por isso que ele aparece uma reta. Embaixo e do lado também, né? Tá, mas daí isso que eu quero dizer aqui para vocês, ó. Tô numa resistência baixa, ou seja, tô de dia, muita luz no LDR, pouca resistência, logo, lâmpada apagada, ó. Lâmpada tá apagadinha. Conforme vai anoitecendo, essa resistência vai aumentando, vai aumentando. Ó, o número de cima aqui é a resistência dele, ó. Eu tô arrastando aqui para direita para ir aumentando essa resistência. Pá, pá, 611, tá ficando de noite, tá ficando de noite. Badabim, badabum, até chegar no meu valor de referência. Ó. Quando chegou no valor de referência, ele comutou aquele interruptor da nossa relé para fechar o circuito e ligou a lâmpada. Né? Porque a minha saída do op-op foi para alta, logo botou esse transistor em condução, logo energizou a bobina, então comutou o interruptor, logo acendeu a lâmpada. Tá? Ah, mas e daí se amanheceu, se alguém ligou uma lanterna? Opa, daí desliga. Cuida aqui que ele comuta aqui, ó, esse interruptor. Ah, vai indo, ó, comutou. Beleza. Então tá aí, tá funcional o nosso circuito, certo? Ele tem essa funcionalidade aí. E assim, ó, claro, aquilo que eu estava falando antes, tu pode, por exemplo, trocar a posição do LDR. Se trocar a posição do LDR, muda a lógica, é só inverter os contatos do op-op também, tá? Mas, e eu não botei o diodo aqui também na simulação, tá bom? Mas esse é o princípio. A gente vê aqui no Falstad essa simulação. Entenderam isso aqui? Meia boca. Nenhuma dúvida? Tá bom. Eu tinha montado esse circuito semestre passado, não bem esse, né? Ele era um pouco diferente. E eu separei o vídeo aqui para mandar para vocês, tá? Esse vídeo aqui, ó, foi o vídeo que eu subi semestre passado, onde eu implemento o circuitinho com LDR, comparador e relé, tá? Vocês querem que eu passe agora para vocês aqui ou vocês assistem depois? Deixa eu ligar um... Por mim, pode ser agora. Não vai olhar depois, né? Se fosse CEP, eu olhava, né? Meu Deus do céu. Deixa eu ver uma coisa aqui, se vocês vão escutar. Para escutar, acho que tem que botar na uma aba só. Por que eu não consigo clicar no link aqui? Eu tenho que fechar a apresentação para clicar no link? Aí, agora abriu. Tá, deixa eu trocar o esquema do áudio aqui para vocês escutarem, então.
E agora? E agora? Putz. Não tá andando. Se o senhor quiser mandar no chat, eu posso E tentar agora? abrir. E agora? Uh-uh. E agora? Uh-uh. E agora? Não, Não estamos escutando? não. Peraí que eu fiz merda. E agora? Uh-uh. E agora? E agora? Ai, senhor. O senhor não quer me mandar o link que daí eu E abro? agora estão escutando? Não estão escutando. E agora estão escutando? Ai, senhor. O que aconteceu? Estão escutando? Não. É, pode ser depois também, não tem problema. É só em CEP, mas eu abro uma exceção pro senhor hoje. E me escutando, vocês estão? Eu não estou escutando nada. O senhor a gente tá. Puta merda. Ah, não estão me escutando. Ah, tá. Eu que não estou me escutando. Eu acho que eu não estou escutando vocês também, mas tudo bem. Ah, fala alguém alguma coisa aí para ver se eu estou escutando vocês. Eu prefiro CEP. Ah, tá dando dele piada. Uhum. Sei que deve estar. A Laura é mais legal. Deixa eu ver uma coisa aqui. É esse aqui, eu acho. Qual é o nome da disciplina? Sistemas elétricos de potência. Aí. Voltou. O que tu tá falando de CEP aí, louco? Tu só sabe aí, falar disso, né? Tu só sabe falar de CEP. Ai. Tá, deixa eu ver agora sim. Não sei se vocês vão escutar o áudio, mas tudo bem. Então, olha o circuito aí do vídeo, ó. Ele é um pouco diferente. Deixa eu puxar para cá para ficar olhando direitinho aqui, ó. Ele é um pouco diferente do que a gente está fazendo agora. Tá com o LDR em cima, ó. Tá? Mas é a mesma ideia, tá bom? E daí, o que que tem ali no vídeo? Deixa eu tocar ele. Dá para escutar o áudio sim. Top. Então, aqui, ó, a primeira parte do vídeo ali, na real, ó, eu estava medindo a resistência do LDR para saber o que, que eu ia precisar de resistência para os outros resistores, tá bom? E a implementação do divisor de tensão aqui, ó, que a gente usou para fazer a tensão de referência, em vez de eu usar 2 resistores, eu usei um só ali no VR1, tá? Usei um potenciômetro, daí a metade de cima do potenciômetro é a resistência de cima e a metade de baixo é a outra resistência. E na rua dela com meu carro
Só mais uma coisinha ali, ó, aquele coisinha que eu botei na protoboard em cima ali, que tem o LED aceso e que eu vou medir agora, isso aí é uma fontezinha para protoboard, tá? Tu entra ali até 12 volts e daí na saída tu vai ter 9 volts, é coisa para teste, né? Tu pode ter 9, 5 e 3.3 na saída, se eu não me engano. Então é só para fazer a alimentação do circuito, aquele carinha de cima, tem umas USB ali, um negocinho. É só para fazer a alimentação. Quando ela olhou pra mim, dei a volta por cima e chamei ela pra sair. Ela aceitou convite. E daí aí eu tô mostrando, ó, que seria aquele VA que a gente falou, ó, conforme eu tapo, fica escuro em cima do LDR, e daí muda a tensão que a gente vai botar no comparador depois, que é a tensão que varia de acordo com a luminosidade. Foi no banheiro, do nada ela sumiu. Quando fui procurar com outro cara, ela sumiu. Tá rocheira, tô devendo. Pode ser, você merece um prêmio. Tá rocheira, tô nem vendo. Pode crer, você merece um prêmio. Do mundo, o Piop 741. É vagabundo, vagabundo. Que mulher mais bandida do mundo, o coração que é vagabundo, vagabundo. Muito youtuber. Aí baby hello, como pode a cidade, papai? Ali, ó, esse módulo é um módulo relé de Arduino, tá? Ele já vem dentro desse módulo o transistor em série com a bobina e o diodo em antiparalelo, tá? São duas relés no mesmo módulo, tá? Eu tô usando uma só ali, então a gente não botou o transistor só, foi direto no módulo. Aquele LED vermelho lá identifica se a bobina está energizada ou não, né? Então eu estava fazendo o teste ali, tapando e destapando o LDR para ver se estava comutando a relé certinho ou não, quando era noite ou quando era escuro. Quando era noite ou quando era dia. E daí eu liguei a saída da relé numa lâmpada ali depois. Meu porta-malas, escutando forró pesado. Eu logo percebi quando ela olhou pra mim. Dei a volta por cima e chamei ela pra sair. Ela aceitou o convite, a gente foi cair na farra. Meus garrafas de vinho, fico mal. É legal essa última partezinha do vídeo aqui, ó, que quando eu deitei o LDR para fazer uma variação mais fina de luminosidade, como por exemplo cruzando alguma coisa na frente, ou só uma nuvem que desse uma variação pouca de luminosidade. Isso aqui é interessante salientar. Tá, eu já volto nesse ponto, mas entenderam isso que foi implementado ali? Mais ou menos? Sim? Não? Deixa eu voltar aqui no chat para ver. De boa, de boa. Beleza, isso aí, tá, gente? É um comparador simples, um comparador único, que está aí na imagem para vocês, com o up-op, tá? Ele funciona, é de boa, tu consegue identificar variações, por exemplo, pode trocar aquele LDR por outro tipo de sensor resistivo, que vai dar a mesma coisa, só tem que ajustar os valores para ter os valores de comparação, tá? Isso é tranquilo, é bem simples a configuração de um comparador, do amplificador como comparador. Só tem um probleminha, que era esse que eu queria chamar a atenção no último ponto do vídeo ali, que para qualquer pequena variação em torno do teu set point, em torno do que tu definiu como referência, qualquer variaçãozinha de luminosidade em torno disso, o teu comparador vai fechar e vai abrir, ele vai saturar para cima e para baixo, para qualquer pequena variação em torno do ponto de referência. Qualquer pequena variaçãozinha em torno do ponto de referência, ele vai ficar comutando a saída. Então, por exemplo, tá ficando meio que de tardezinha, mas não tá na hora ainda de tu ligar a lâmpada.
E daí cruza alguém perto, ou uma nuvem cruza, ou até um bicho que cruze na frente do LDR, alguma coisa assim, ele vai entender como já é noite e vai fechar, só que daí logo vai ficar claro de novo e ele vai abrir. Então a tua lâmpada vai praticamente piscar. E dependendo como essas variações podem ocorrer, essa tua relé pode ficar tentando comutar, né, fechar e abrir muito rápido. E daí a tua carga vai sofrer com isso, tu vai ficar fazendo a tua carga comutar com variações muito bruscas. Então, dependendo do que tu vai comparar, nesse caso aqui, que é a luminosidade, é interessante que tu não use um comparador seco, que nem esse aqui, um comparador simples. É interessante usar comparadores que a gente vai ver na próxima aula, que são comparadores com laço de esterese. Tá? E daí a gente vai abordar um pouco mais isso na próxima aula. Tranquilo? Deu frio agora. Beleza? Então é isso, camarada. Na próxima aula a gente vai ver comparadores com laço de esterese, tá? Vamos avançar em cima dessa parte de comparadores.